Estadão, certo? Estadão. Eu falei para vocês que isso ia se intensificar, não falei? Que as juntas, né, as repartições do sistema, que são esses jornalistas, iriam continuar atacando o governo. No caso aqui, eles estão falando a verdade. E é aquilo que a gente sempre diz: se pagar bem, até a verdade eles falam. Entendeu? Então, olha isso aqui. Planalto despacha com o gabinete da ousadia do PT. Cara, é gabinete da ódia. É igual a Carmen Lúcia falou, isso aqui é um gabinete da ódia do PT. Entendeu? Planalto despacha com o gabinete da ódia do PT para pautar redes e influenciadores governistas. Então, olha só, o nosso dinheiro está sendo investido para pautar sites, youtubers de esquerda. Eles não têm audiência como nós temos. A nossa audiência é orgânica. Nós não somos financiados por Bolsonaro, nós não somos financiados por governos, nós não somos financiados por políticos, mas a esquerda, ela é financiada pelos políticos. E a gente já sabe disso há muito tempo. Mas quando começa a aparecer essas provas, é bom que a gente traga e repercuta, não é isso? Essa matéria é muito importante, cada linha dela. Integrantes da SECOM, do PT Nacional e das lideranças da sigla no Congresso fazem reunião de pauta todas as manhãs com réplica petista no gabinete da ódia para definir temas a serem explorados. Secretário de Comunicação do PT admite que aciona influenciadores quando tem necessidade e governo não comenta. Então, pessoal, o que a gente começa a ver aqui é que eles são pautados pelo governo. E um governo que luta pela democracia nunca iria usar o nosso dinheiro para comprar matérias em jornais. Nunca iria usar o nosso dinheiro para comprar youtubers. Nunca iria usar o nosso dinheiro para financiar mau caráteres que mentem o tempo todo para o povo mais pobre e mais necessitado desse país. Assim como o presidente Bolsonaro não comprou ninguém, nenhum meio de comunicação, não existiu esse gabinete de ódio, nós nunca fomos pautados pelo Bolsonaro, mas tá aí. O gabinete da ódia do PT pauta o que os influenciadores deles falam nas redes sociais. A gente precisa denunciar isso, pessoal. Eu preciso que vocês compartilhem para não ficar só aqui no canal, para que mais pessoas saibam sobre esse gabinete da ódia, tá? Integrantes da Secretaria de Comunicação da Presidência da República fazem uma reunião diária com equipes do PT para definir assuntos e abordagem que os canais e perfis petistas devem usar para tentar pautar as redes que o partido alcança. E mesmo assim, gastando milhões do dinheiro do contribuinte, eles não conseguem pautar o assunto no país. Sempre são os bolsonaristas. Eu tô errado ou o Barroso está errado? Porque ele disse que eles venceram o bolsonarismo. E nós continuamos pautando as notícias no país. A pauta do país é Bolsonaro. Bolsonaro não é mais presidente. Vocês não estão entendendo. Vou explicar de novo. Bolsonaro já não é mais presidente do Brasil. Mesmo assim, se esses noticiários não colocar o nome de Bolsonaro no texto inicial, na manchete, eles não têm visualizações. Bolsonaro ainda continua pautando o nosso país. Vocês entenderam? É o gabinete da ódia. Vamos lá. Influenciadores governistas são chamados eventualmente para briefing.
sobre os temas que interessam ao governo. A estratégia conta com a participação do time de redes sociais do partido, que na campanha eleitoral de 2022 atuava sob o nome de Gabinete da Ousadia, a réplica petista do Gabinete do Ódio da gestão Bolsonaro. Eu não chamo de Gabinete da Ousadia, não. Aqui tem prints, né? Gabinete da Ousadia, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem prints do zap deles, do grupo de zap deles. É aquilo, né? Eles nos acusam daquilo que eles fazem. Inclusive, é um método da esquerda, sempre foi um método da esquerda, do marxismo, né? Que é realmente acuse-os daquilo que você faz, chame-os daquilo que você é. Impute o crime a eles que vocês fazem. E aí eu preciso de vocês, para vocês repercutirem essas notícias em todas as suas redes sociais. Posso contar com a ajuda de vocês? Vocês todos que estão aqui, todos vocês que estão aqui, posso contar com a sua ajuda? Você vai deixar o like aqui? Você vai compartilhar? Já se inscreveu no canal? Se não, eu vou dar um tempinho para você. Se inscreve, ativa o sino. Vocês que estão aqui, não saiam da live. Ao final da live, eu vou conversar com vocês. Então, preparem aí a sua pergunta, sua indagação, seu manifesto, para eu jogar na tela e conversar com vocês, tá bom? Então, não saiam daqui. No final da live, a live vai até 1 hora. No final da live, eu separo 10 a 20 minutinhos para conversar com você, tá bom? Se há um canal que te dá voz, é esse aqui. Você não precisa... E você não precisa mandar superchat. Se você quiser ajudar o canal, você pode. Eu até prefiro que você se torne membro do canal. Eu nem prefiro superchat, eu prefiro que você se torne membro. E aí, ao final das lives, eu sempre converso com vocês. Combinado? Já deixa preparado aí. Vamos seguindo aqui, pessoal. Vamos seguindo aqui, que tá muito boa essa live aqui, hein? Muito esclarecedora. Vamos lá. A frase de Mendonça que mexeu com os nervos de Moraes. Que frase será essa, hein? É um fato que André Mendonça tem se destacado aí no meio dos abutres de capa preta, né? Vocês viram que ele, nos últimos tempos, tem falado: eu sou minoria dentro do STF, mas eu estou tentando fazer a minha parte. A missão que Deus me deu é estar no meio dos leões, então eu estou ali, né, guerreando no meio dos leões. Não é isso? Então vamos lá, vamos. É o ex-Mudinho, né? A gente chamava ele de Mudinho, mas hoje ele merece todo o nosso respeito, tá? Ah, mas ele foi lá pro Gilmar Palusa. Ele foi pro Gilmar Palusa. Olha só, vou falar uma coisa aqui que talvez você não saiba. Talvez os canais que falaram mal do André Mendonça para você não te falou isso aqui. Ele foi para o Lisboa, no Gilmar Palusa, né? O evento lá de Gilmar Mendes. Ele deu lá a sua contribuição. Ele falou na tribuna, né? Ele deu seu manifesto e ele falou: o objetivo do STF estar de pé no país é cumprir e proteger a Constituição, não é passar por cima de outras instituições. Ele falou isso na cara de Moraes, ele falou isso na cara de Gilmar, ele falou isso na cara dos outros ministros, puxa-sacos de Gilmar Mendes e do Moraes. Então ele não é covarde, ele ouviu a nossa voz. Nós cobramos tanto André Mendonça para se posicionar como um homem de Deus que ele diz ser. Ele deixou ali o seu medo de lado e está enfrentando os leões dentro da cova. Então a gente tem que tirar o chapéu para ele. Olha só, o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, não tem um ministro capaz e com coragem de enfrentar a sua banda podre. O ex-presidente Bolsonaro falhou nesse quesito. Isso aqui não sou eu que estou falando, tá? Isso aqui é o rapaz que escreveu. Deixa eu até ver quem foi que escreveu isso aqui. Da redação, não tem? Ninguém assina, quando é falando mal do Bolsonaro, ninguém assina a matéria, né? Impressionante. Mas eu acredito que Bolsonaro tenha muitos erros, tenha errado bastante, mas eu acredito que na escolha de André Mendonça ele não errou não, tá? O ex-presidente falhou, tal. Porém, verdade seja dita, o ministro André Mendonça, em alguns momentos,
mesmo que sem veemência necessária, incorpora essa função. Então, a gente pode dizer aqui que Bolsonaro não errou. É porque o André Mendonça, claro, como muitos outros, estava sendo ameaçado, né? Reuniões que a gente não sabe que acontecem lá dentro, ligações, entendeu? Então a gente não pode julgar por que o cara não está avançando. Ele está sozinho lá dentro. Ele está sozinho lá dentro. Mas ele enfrentou eles no meio de milhares de pessoas que ali estavam em Lisboa, ele falou para eles. E aí você me pergunta, por que esse povo vai falar do nosso país fora do nosso país? Por que eles não falam aqui dentro? Porque eles não podem. Se eles abrirem um evento desse aqui dentro, o tanto de manifestação que vai ter na frente, na porta desse evento, eles são hostilizados aqui no Brasil. Só quem não é hostilizado é o André Mendonça. André Mendonça estava na última marcha para Jesus e ele não foi hostilizado, porque o povo sabe quem é quem lá dentro. Então eles precisam sair do país para fazer esses eventos lá fora, porque dentro do seu próprio país eles não têm moral nenhuma. Eles não têm coragem de andar nas ruas do Brasil. Essa que é a realidade. Por isso que eles fazem esses eventos lá fora. E aí André Mendonça foi, algumas pessoas criticaram o André Mendonça, só que ele foi e deu o recado. Ele falou isso aqui, ó. A justiça eleitoral brasileira é confiável e digna de orgulho. Se, apesar disso, um cidadão brasileiro vier a desconfiar dela, este é um direito. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. Então, ele repetiu essa frase em Lisboa e o faraó fica possesso. O faraó fica morrendo de raiva quando o André Mendonça se levanta dessa forma. E que mais e mais vezes o André Mendonça possa se levantar dessa forma para dar o recado que o Brasil precisa dar para esses que se acham donos da nossa nação. Que mais e mais André Mendonça tome coragem, tenha peito para enfrentar os leões dentro da cova. Tá? Que Deus abençoe o André Mendonça. A gente tem que orar muito pela vida dele, porque ele mesmo falou, eu tô sozinho lá dentro. Eu tô sozinho, quer dizer, eu tô com Deus, mas eu sou um lá dentro, no meio de outros 10. Porque o Nunes Marques também a gente não pode confiar. Mas não sei, Nunes Marques vai entrar agora como presidente do TSE, ou seja, as próximas eleições vão ser presididas pelo Cássio Nunes Marques. Talvez Cássio Nunes Marques esteja fazendo alguma estratégia lá dentro, e quando ele entrar para o TSE, as coisas virem a chave. Entendeu? Então, quando falam para você para não ir votar em 2026, ó, entra por aqui, sai por aqui, é a opinião da pessoa, opinião a gente não deve criminalizar, cada um tem a sua opinião, mas tome a sua responsabilidade e vá até as caixas mágicas, mesmo você desconfiando do processo, vai lá e vote. Ah, voto impresso ou auditável, não vai sair agora. Não adianta você ficar falando nas redes sociais, não adianta você ficar manifestando que nós devemos ter o voto impresso e auditável. Eu também concordo com você que a gente deveria ter para ontem, mas não vai sair isso, eles não vão pautar isso. A nossa meta é dar 50% do Senado para o presidente Bolsonaro. Aí ele consegue buquelizar este país. Vocês estão entendendo a jogada? É essa a jogada. É essa a jogada. Aí, ó, gostei disso aqui, a Helena. Ela falou, tô fora, eu vou voltar. Ponto pra você. Like pra você, hein, Helena? Like pra você. Tem que ir votar. Mesmo que você desconfie do processo. Vá votar enquanto a gente ainda pode. A gente pega o título e vai votar. Mas vai votar com fé em Deus. Você coloca a sua fé em prática. E coloca nas mãos de Deus. Vai ser tão grande 2026 que eles não poderão roubar. Beleza? Tamo combinado assim, então. Pessoal, ó, eu vou pedir para vocês, deixem um like, compartilha muito, eu preciso da ajuda de vocês, e se inscreva no canal para mais vídeos como esse aqui, tá bom? Vamos lá, próxima matéria na tela para vocês.
é essa daqui. Eu falei que tinha bastante matéria hoje, interessante para trazer para vocês. Governo leva a melhor e o Congresso é alvo de 61% das críticas na web após crise do IOF. Então, o que nós podemos observar aqui é que o governo, né, ele levou a melhor com essa briga toda, com o faraó tomando a frente, tentando fazer ali uma audiência de conciliação. Eu dou risada toda vez que eu falo isso, porque é um absurdo, né? Mais um absurdo deles lá. Mas o governo levou a melhor e o Congresso está sendo criticado após a crise do IOF. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar mandando e-mail, ligando no gabinete do seu deputado, do seu senador. A gente tem que cobrar um posicionamento, principalmente do Hugo Moita, para ele sair de trás da moita. O Lula está desesperado, ele mandou o PT parar de atacar o Hugo Mota. Porque senão o Hugo Mota bota para votar anistia. Eles estão com medo da anistia. Eles estão com medo. Mesmo o Congresso tendo retirado o benefício de Bolsonaro, que era o entrave deles, eles estão desesperados, porque se aprova a anistia no Brasil, eles perdem totalmente a força deles, que eles acham que eles têm. E o Hugo Mota já prometeu, quando voltar do recesso, a primeira coisa que vai ser pautada é a anistia. Graças a Deus. As pessoas que estão presas não aguentam mais. E o Congresso, ele precisa ser cobrado. A gente não pode... O poder emana do povo, pessoal. O poder emana do povo e a gente precisa colocar esse poder em prática. Nós precisamos colocar esse poder em prática. E a gente pode fazer isso através de meios digitais. Antigamente era muito mais difícil. Antigamente você tinha que ir no gabinete do seu deputado, do seu senador. Hoje tem e-mail, tem telefone do gabinete, tem todos os meios de comunicação, Instagram, que você pode cobrar em massa o seu deputado, o seu senador, para que façam alguma coisa pelo nosso país. Basta que nós não venhamos a ficar inertes diante disso tudo, tá? Então, passamos por esse, vamos para a próxima matéria. Olha só, reação de Glaze à resposta de Moraes sobre o IOF. A ministra das Relações Institucionais alega que, com a suspensão do imposto, a necessidade de contingenciamento orçamentário persiste. O que acontece aqui, né? Vou falar para vocês o que acontece aqui. Você se lembra que eu falei que o Moraes, ele derrubou tanto o decreto do Lula quanto a decisão de 383 deputados federais do Congresso. Ou seja, ele passou a rasteira, ele deu um golpe, tanto no Lula quanto no Congresso, certo? E quer que eles se assentem à mesa e entrem num acordo, né? Ele que media tudo. E aí a Glaze colocou isso aqui nas redes sociais. Vamos aguardar que a audiência marcada pelo ministro Alexandre resulte em uma solução negociada sobre o decreto do IOF. O governo do presidente Lula não tem nenhum problema em conversar com o Congresso e com o STF. Sempre buscou diálogo nesta e em outras questões. A questão aqui, que é mais grave, é se o Alcolumbre e o Hugo Moita comparecerem nessa palhaçada de audiência de conciliação. Se eles aparecem nessa audiência, eles deixam claro que quem manda no país é o faraó. E os seus soldados, e os seus cavaleiros. E os seus eunucos, né? Eunuco de faraó. Vocês entenderam? Então, então, se o Hugo Mota e o Alcolumbre não comparecerem, aí eles deixam claro, ó, a gente ainda tá aqui. Esse cara não manda no país. Ele não manda no Congresso. Agora, se eles comparecerem, aí você pode fechar o Congresso. Aí fecha o Congresso, deixa quieto, reseta tudo, né? Deixa quieto, porque aí eles já vão estar dando a letra de que quem manda mesmo aqui no Brasil é o faraó, é o careca. Então,
Por favor, Hugo Moita e Alcolumbre, mostra para o Brasil que vocês servem para alguma coisa, peita esse cara e não compareçam nessa audiência, nessa palhaçada. Porque aí a gente vai dar um voto de confiança para vocês. Aí o povo brasileiro para de criticar o Congresso e veja o Congresso com outros olhos. Então tomem as rédeas da situação onde vocês estão enfiados e onde vocês enfiaram o Brasil. Tomem as rédeas e de uma vez por todas, vamos parar de ser covardes, tomem as rédeas da situação e mostrem para esse cara que ainda tem Congresso no país e que nós não vamos arredar o pé. E o povo continue cobrando os deputados e os senadores. Ok, pessoal? Liliana, Mário, é uma pena que o deputado que eu e minha família votamos não está lá, Diogo Forjaz. Também votei no Diogo aqui em São Paulo. Diogo é meu amigo, meu vizinho. Inclusive, daqui a pouquinho vou me encontrar com ele. Diogão, eu votei nele para deputado federal e votei no Bernardi para estadual. O Bernardi vai assumir o cargo de deputado estadual, tá? Para quem não sabia, o nosso querido Bernardi vai assumir. Porque ele é suplente de um deputado lá, e o deputado está em processo, eu acho que vai ser afastado do cargo, e o Bernardi vai assumir o cargo de deputado federal. Graças a Deus, meu amigo Bernardi vai assumir o cargo lá que ele merece, né? Recebeu vários, milhares de votos e não pôde assumir. Mas agora ele vai assumir, graças a Deus. E o Diogo também corre o risco de assumir aí a cadeira, tá? Se ele for suplente de algum deputado federal que esteja em algum processo lá e for afastado, o Diogo assume. A qualquer momento o Diogo pode assumir também a cadeira, porque ele é suplente de algum deputado ou deputada lá do Congresso. Tá bom? Então, é isso, Lili. Então vamos lá, pessoal. Próxima matéria na tela para vocês é essa aqui, ó. Esta daqui, ó. A um povo acovardado só resta submissão. Esse texto é importante, eu achei importante trazer para nós, porque nós temos uma responsabilidade. E a gente não pode se acovardar neste momento. Então vamos refletir juntos, eu e você. Lembrando que ao final desta live, eu separo 20 minutos sempre para conversar com vocês, para dar atenção para vocês que estão me assistindo. Então não saiam daí. Já preparem as suas mensagens, que assim que eu falar, ó, tá valendo, coloque as suas mensagens que eu vou jogar na tela ao final da live, tá bom? Ó, a um povo acovardado só resta a submissão. A história adverte: quem negocia liberdade em troca de paz, colhe apenas tirania e sem chance de volta. Ok? Para que a censura avance, são necessárias boas doses de hipocrisia, disfarçatez e covardia de um povo. Dizem que quando Winston Churchill finalmente foi chamado a ser primeiro-ministro britânico, sendo praticamente um dos poucos políticos daquela nação a notar o perigo nazista e comunista desde a manjedoura dessas ideologias, ele teria entrado no táxi do lado de fora do parlamento com os olhos marejados e dito ao motorista: espero que não seja tarde demais. Os britânicos, após uma primeira guerra dolorosa, custosa, sangrenta e psicologicamente danosa, não conseguiam enxergar como o enfrentamento moral e político a novos déspotas poderia trazer paz duradoura. Após testemunharem uma amostra do inferno de 1914, eles achavam que seria melhor negociar com o demônio e ceder benesses e direitos do que correr o risco de um novo tour nas trevas. O que Churchill via com clareza impressionante era que negociar liberdades em troca de favores de submissão não era garantia de paz, era antes escravidão, com retóricas e paredes enfeitadas. Esses primeiros parágrafos que a gente leu, a gente pode tirar uma análise aqui. Não se faz acordos com o demônio. Não se faz pactos com o demônio. Não se faz
acordos com quem quer destruir a nossa vida, a sua família. Vocês entenderam? Não se faz acordos com esse tipo de gente. É vai ou vai, é assim que funciona, tá? É isso que a gente tira aqui. Então a gente não pode se acovardar. Vamos lá. O século XX passou por uma tentação específica que tentamos enfrentar agora. A tentação do conformismo com o mal. Não são poucos os que preferiram, assim como Neville Chamberlain, Chamberlain, negociar com o demônio ao invés de enfrentá-los. Esses, outroras apoiados numa esfarelante dignidade diplomática, acreditam que Hitler e Stalin eram confiáveis para negociações, que quando fossem pesadas as ânsias ideológicas dos diretores e os acordos por eles firmados, os déspotas escolheriam a cortesia do trato ao avanço de suas agendas. Um misto de ingenuidade e burrice untada com covardia e canalice. O que a gente pode tirar dessa parte aqui que eu li? Eu li o pequeno... É enorme essa matéria. Eu li uma pequena parte para vocês, só para dizer para vocês, não subestimem o inimigo. O inimigo quer que a gente desista do nosso país. Tudo pelo que Lula luta é para que você desanime de ir votar. Tudo para que a esquerda luta é para que você cruze os braços e não aperte os números nas caixas mágicas. Tudo o que a esquerda luta é para tentar fazer um acordo com você de que você fica quietinho no seu canto e deixem eles resolverem a situação. Só que aí no final eles resolvem a situação deles e dos seus. E você fica na lama. É isso que eu trago aqui de estudo que eu fiz desse texto. A gente não pode fazer acordos. Nós temos que ir para cima. E a nossa arma neste momento é a nossa voz, é o nosso voto, é o poder que emana do povo. Qual que é o poder que emana do povo? É o nosso voto. Então a gente tem que ir até lá, votar 22 Bolsonaro e orar para que o nosso voto chegue lá, onde tem que chegar. E aí vai ser grande demais que não poderão roubar. É isso que a gente tem que colocar em mente. Outra notícia que eu trago aqui, e que a gente já tinha uma certa ideia que isso ia acontecer. Ó. Vocês se lembram que quarta-feira passada, no Tamo Junto, eu trouxe a notícia de que teve um roubo, né, de um hacker aí, roubou 3 bilhões do Banco Central e ninguém viu. Não tocou um alarme, nada. Inclusive, o assalto ao Banco Central, né, há anos atrás, quando Lula também era presidente. Olha só a coincidência. Então, essas coisas só acontecem nos governos do PT. Essas coisas só acontecem nos governos de Lula. É uma coincidência, né? É uma coincidência, não é isso? Traficantes usaram o caminhão dos Correios para entregar drogas no país. As drogas eram transportadas para diversos estados da federação, em caminhões com compartimentos ocultos, como fundos falsos e pneus. Pois é, minha gente. Pois é. A gente já sabia que poderia ser usado para esse tipo de coisa, mas usam as estatais. Os Correios estão fazendo isso. Quem é que mandou? Quem é que sabia que isso estava acontecendo e estava continuando a deixar acontecer? A quem interessa esse tráfico de drogas dentro da instituição Correios? Por falar nisso, pessoal, o presidente dos Correios pediu demissão. Mas ele não pediu demissão quando ele aumentou o seu próprio salário, quando os Correios estavam quebrados, quando os funcionários não, estavam correndo o risco de nem receberem o próximo salário. Não. Ele pediu demissão a partir do momento que ele... Parece que ele sabia que essa bomba ia estourar.
São coincidências que se a gente ligar os fatos, a gente sempre chega num denominador comum, não é? É impressionante que quando essas coisas acontecem no país, a gente chega a um nome comum, né? Qual que é o nome comum, pessoal? Qual que é o nome que a gente chega? Sempre quando acontece um roubo bilionário no Banco Central, quando acontece tráfico de drogas dentro dos Correios, quando acontece a quebra de estatais, quando acontece roubo de velhinhos, INSS, né? Qual é o nome que a gente chega no final da ponta da linha? Quando a gente vai averiguar os crimes, quando a gente começa a procurar notícias e tudo mais, qual é o nome que aparece nessas notícias? Vamos ver se vocês estão ligados. Coloca aí nos comentários. Qual é o nome que aparece nessas notícias? Sempre quando aparece falcatruas no nosso país. Olha aí, meu amigo. Agita Brasil Camisetas, meu amigo, meu irmão Mário Jorge. Todo Mário é gente boa, hein, pessoal? Mário Jorge é um amigão pra caramba, cara. É o patrocinador do Tamo Junto, é patrocinador aqui do canal, aí, ó. Presenteou com uma assinatura do Direita no Brasil. Que Deus abençoe, meu amigo Mário. Deus abençoe, meu amigo. Aí, ó. PT. Quem mais? Quem mais? PT. Lule. Aí, ó. A gente sempre chega no nome do cidadão, não é isso? Olha lá. Maria Encarnação falou também. PT, Lula. Valeu, Marião. E aí? Ó, sai aqui, ó. Sayonara Sanches. Minhas moderadoras e meus moderadores são maravilhosos, são pessoas do bem. No final de ano eu vou fazer questão de fazer uma caixinha para eles aqui. Eles merecem. Eles merecem. Vou fazer questão de fazer uma caixinha de Natal aqui para os moderadores, porque são pessoas que trabalham voluntariamente, tá, pessoal? Ninguém ganha para fazer moderação de chat, não, tá? Nem a Sayonara, nem a Marcelinha, nem a Gladys. Muito pelo contrário, elas ajudam ainda o canal. A, a, a nossa querida Malafaia, Claudinha Malafaia, ela doa pro canal, a Marcelinha doa pro canal, a Sayonara, o Gabriel José, doam o seu tempo e ainda doam dinheiro pro canal. São pessoas realmente abençoadas e eu vou fazer questão de fazer no final do ano aí uma vaquinha para eles. Trabalham de graça aqui o tempo todo, porque eles acreditam no Brasil e acreditam no meu trabalho. Né? Tem uns que não são só moderadores aqui, são moderadores em outros canais. Então, eu não consigo não dar valor para essas pessoas. Eu não consigo, isso é coisa minha, Mário Robert. Eu não consigo não agradecer em quase todas as lives os meus moderadores e moderadoras. Olha só, a Edna Maria entrou no nosso sorteio, hein? Entrou com tudo. A Edna colocou vários nomes aí. Edna Maria, obrigado, minha querida. Boa sorte para você. Ó, várias pessoas entrando no nosso sorteio, hein? Só falta você. Tá baratinho, R$10 o nome. Já já eu vou falar sobre ele de novo. Quer dizer, vamos lá. Vamos falar agora sobre ele? Vamos lá falar agora sobre ele? Tá aí, ó, na sua tela. Não sai daí, tá? Eu vou conversar com você agora. Agora, já prepara a sua mensagem, você vai jogar na tela e a gente vai bater um papo aqui de 20 minutinhos, tá? Um busto dourado do mito Bolsonaro, tá lá escrito, ó, Bolsonaro, herói nacional. Busto lindíssimo que você vai colocar na sua estante, no seu hall, na entrada da sua casa, onde você achar um destaque para o Bonoro. Esse busto é lindíssimo, é feito com impressora 3D na cor dourada. Também você vai levar um perfume do Bolsonaro. O sorteio vai acontecer no próximo mês, em agosto. No dia 3 de agosto, eu vou sortear aqui, ao vivo. Quem participou do último sorteio que a gente fez do colar e do terço, viu que eu faço? Tem um site que a gente coloca lá os nomes e tem uma roleta, parecendo a roleta do Jequiti, do Roda Roda. E aí a gente coloca o seu nome nessa roleta. Se você mandar R$50, seu nome entra 5 vezes na roleta. Então são 5 chances de ganhar. Entendeu?
A gente faz tudo muito transparente, você vai ver na hora aqui, em tempo real, na sua tela. Vou mostrar aqui para vocês o sorteio. Dia 3/8, eu vou ter o prazer de falar o seu nome. Você só precisa de uma chance. Se você não puder mandar R$20, R$30, R$50, R$100, manda 10. R$10, você só precisa de uma chance para ganhar. E aí você leva esses 2 presentes maravilhosos. Eu mando entregar diretamente na sua casa.